Bom dia. O texto da nossa lição de hoje é a missão dos discípulos de Cristo. Qual é a missão dos discípulos de Cristo? Jesus disse: "E ide-lhe por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Está em Marcos 16, 15. Como discípulo de Cristo, devemos cumprir com perseverança, humildade e compreensão a missão que ele nos entregou. É para todos, não é para só quem tem cargo na igreja. É para todos, todos nós somos discípulos de Cristo. E ele diz mais, qual é o objetivo? É reconhecer a relevância da missão de levar o evangelho a todos. Saber que devemos seguir a missão desempenhada por Jesus. Destacar que a pregação do evangelho deve ser nossa prioridade. Fazemos todas as ações aqui, mas temos que ter prioridade para levar a mensagem de salvação. Marcos 16, 15, 17, 18 e 20 diz assim: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, farão novas línguas. Pregarão em serpente, e se as beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram para todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra que os sinais que se seguiram. Então, aqui foi depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos continuaram cumprindo a missão da qual Deus determinou que eles lhe fizessem. Nossa missão é anunciar o evangelho. Jesus mandou que seus discípulos proclamem o evangelho a toda criatura. Assim, cada discípulo de Cristo tem a missão de dar continuidade ao anúncio do evangelho do nosso Senhor, que o nosso Senhor pregou desde o início do seu ministério. Então, essa é a nossa missão. A missão dos discípulos de Cristo é continuar sua missão. Como emissário de Cristo, devemos seguir os seus passos. No Evangelho de Marcos, Jesus prega o Evangelho com um anúncio. Chegou a hora, o reino de Deus está perto. É uma ordem. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Então, Jesus ele estava aqui determinando, dizendo, creiam, deixe o pecado, acabe, viva uma nova vida a partir daqui. A missão dos discípulos de Cristo é anunciar o Evangelho. A missão de anunciar o Evangelho é uma responsabilidade que Jesus confiou aos seus discípulos e vale ainda hoje, exigindo a colaboração de todos. Então, todos nós temos que estar determinados a pregar o Evangelho. Na nossa vizinhança, no nosso trabalho, com sabedoria, respeitando o direito do outro. A missão de Cristo é fazer discípulo. O discípulo assume a postura do seu mestre, que se identifica com ele. Aceitar seguir a Cristo, portanto, nos leva a discípulos e também a discipuladores, uma vez que somos mandados a fazer outros discípulos. Então, o Senhor, ele está sempre, quando pregamos, aquele que recebe a mensagem de salvação, ele vai levar a mensagem adiante. Não é que nós vamos parar, nós vamos continuar. Jesus Cristo, nosso exemplo. Diante da grande responsabilidade de cumprir a missão de anunciar o Evangelho e fazer discípulos, temos em Jesus Cristo, o maior exemplo de como devemos cumprir a missão. É seguir os mandamentos, é seguir a determinação de Jesus. Seja santo como eu sou santo, assim diz o Senhor Jesus. Viver com Jesus como Cristo viveu. O apóstolo João escreveu que devemos andar como Jesus andou. O apóstolo Pedro ressaltou, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas. E o próprio Senhor disse, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Jesus Cristo é o exemplo de humildade. Em tempo de tanto estrelismo, é preciso ter em mente o exemplo de Jesus, enquanto cumpria sua missão na terra, manso e humilde de coração. Então Jesus, ele nunca quis se expor, nunca quis fama. E a fama não leva a um determinado brilho em determinado momento, mas depois, então nós temos que seguir o exemplo de Cristo, não estrelismo, mas humildade e mansidão.
Jesus Cristo nosso exemplo de compaixão. O discípulo de Cristo deve ter compaixão pelos perdidos e anunciar-lhes o Evangelho para que desfrutem pelo poder de Jesus, da liberdade e da reconciliação com Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus tem compaixão da multidão que andava desgarrada e errante como ovelha sem pastor. Assim também um dia eu estava, assim também nós estávamos como ovelhas sem pastor. E Jesus é o nosso pastor. Ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza. Enfrentando desafio e perseguição por amor a Cristo. O chamado do Senhor para quem quer ser seu discípulo envolve condição. Portanto, há um custo para ser discípulo de Cristo. Ele oferece salvação, mas exige obediência. Somos abençoados com a vida eterna, mas devemos frutificar. Ele deixou claro que a caminhada com seu discípulo requer renúncia, fruto com perseverança, mesmo em contexto de adversidade, aflições e dificuldade. Teremos. Ele disse, no mundo eu tive aflição, vocês terão. Então, no mundo teremos. E principalmente agora, no século XXI. Vivemos momentos de tribulações que as pessoas deixaram Jesus de lado. Vivem o prazer, o ter, e esquecem-se do seu Criador. Então temos que vigiar, porque Jesus está voltando a qualquer momento. O Filho do Homem surgirá para resgatar aqueles que têm um coração perfeito, que vivem cumprindo os seus mandamentos. Bons frutos na missão. Devemos permanecer firmes na missão de pregar o Evangelho, mesmo diante de dificuldade. Muitos, nesse momento, em outros países, sofrem dificuldade, perseguição e morte por levar a mensagem de salvação, por levar o nome de Jesus Cristo. Os discípulos de Cristo são chamados para produzir bons frutos. Somos chamados para produzir bons frutos. Se você ouvir, ver dizendo que é discípulo de Cristo e não der bom fruto, ele não é discípulo de Cristo. Ele precisa se arrepender e se converter. Fomos chamados pelo Senhor Jesus para ser seus discípulos. O que significa recebermos uma missão pelo poder do Espírito Santo, anunciar o Evangelho até os confins da terra, tendo como exemplo maior o próprio Senhor. É preciso renúncia, compaixão e humildade para frutificarmos com perseverança para a glória de Deus até que Ele venha. Que você venha meditar nessa mensagem de hoje, que você venha tirar o dízimo do seu tempo para fazer a sua devocional, para você ler a Bíblia, para você orar, para você louvar e para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer em nossas vidas, porque Jesus está voltando. Prepara-te, tu que está aí distanciado, que está morno, volta para o aprisco do Senhor. É um passo só que tu tem que dar para Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação.